ouvir a voz do Salvador. Neemias capítulo 10. Eu não vou ler todo o nome, os nomes que aparecem aqui, porque é muito, mas a semana passada nós terminamos o capítulo 9, que dizia assim: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. Terminamos o texto da semana passada exatamente nisso. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias. E aí vem vários nomes aqui. No versículo 8 diz Maasias, Bilgai e Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas. Aí vem uma série de nomes aqui. O versículo 10 diz e os irmãos deles. E aí vem mais até o versículo 13. No versículo 14 diz assim: os chefes do povo. E aí de novo uma série de nomes até o 27. E o 28 diz assim: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que tinham saber e entendimento, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres provieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lei que havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primícias da nossa terra, e a todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, na casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmeras da casa do nosso Deus, os dízimos das nossas terras, da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque àquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Davi devem trazer oferta do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Eu queria aproveitar aqui e falar para a Natália e para o Gerson. Eu fui chamado a atenção por um monte de gente, para começar a Nayara, né? Me chamou a atenção várias vezes, porque disse que eu preguei de um modo muito duro no dia do casamento aqui. E eu fui chamado a atenção porque
Depois eu fiquei pensando, gente, será que eu ando bravo com casamento? E depois eu fiquei pensando muito nisso e cheguei à conclusão que ando. Ando aborrecido, não com o casamento, ando aborrecido com fazer cerimônia de casamento. Sabe quando você começa a se sentir assim, o objetinho que as pessoas usam para tirar foto? Não tem esse negócio assim? O objetinho que as pessoas usam para tirar foto? Ah, isso aqui é uma cruz. Ah, vamos tirar uma foto aqui perto da cruz. A cruz é uma coisa que fica aqui. Eu estou começando a me sentir assim. Eu recebo muitos convites para poder fazer celebração de casamento, gente que eu nem conheço. Agora até pelo Facebook tem gente me convidando para fazer cerimônia de casamento, nem conheço, não sei quem é. Eu estou me sentindo aqueles padres de igrejas grandes que tem 30 mil pessoas na paróquia deles, eles ficam sendo chamados para fazer casamento, eles vão lá só para aparecer na frente. Porque o casamento é uma aliança que as pessoas fazem uma com a outra diante de Deus, e depois de um tempo, um monte de gente agora começa a largar a mão da aliança e achar que o casamento só foi um negocinho que a gente reuniu no final de semana. Porque as pessoas estão perdendo a consciência do que é uma aliança com Deus. Israel é um povo muito importante na história de Deus. Um dia Deus chamou Abraão, um homem, uma mulher estéril. Uma mulher estéril, os dois não podiam gerar filho, e ele chamou e disse assim: olha, eu vou fazer de vocês uma grande nação. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Vocês vão dar testemunho a todo mundo da salvação que era para ser oferecida para todo mundo. Então todos seriam benditos, deles seriam benditas todas as famílias da terra. Israel foi formado, depois eles foram como família para o Egito, ficaram mais de 400 anos escravos no Egito. Deus tirou o povo, libertou o povo do Egito, passou 40 anos ensinando para eles o que era ser povo de um Deus só, porque até então, em todos os lugares onde viveram, adoravam vários deuses. Agora eles eram um povo de um Deus só, eles iam adorar esse único Deus, e era para ser um testemunho de um povo que adorava e servia o único Deus. Mas eles nunca conseguiram, ficaram na terra, tiveram reis, e eles ficavam ofertando com o jeito dos outros povos viverem. Deus ensinou, mandou profetas, e falava com o povo, e o povo relaxava, e Deus então resolveu discipliná-los, mandando exilados para outros povos. E em 2 vezes esse grupo foi levado para o exílio, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Ficaram, Reino do Norte primeiro, Reino do Sul depois. Ficaram exilados durante séculos. Mais ou menos 100 anos depois acontece essa história. O povo está voltando aos poucos, se estabelecendo na terra, se reconstruindo, e eles vão reorganizar-se enquanto povo de Deus. Mas não dá para reorganizar como povo de Deus apenas construindo muros. Não dá para reconstruir-se como povo de Deus apenas construindo estruturas. Estruturas, muros, pedras, só podem servir para serem instrumentos de vidas comprometidas com Deus. Se a gente não tomar cuidado, as estruturas inclusive nos atrapalham na reconstrução da comunhão com Deus. Eles reconstruíram o muro, o templo estava tudo ajeitando por lá, as coisas estavam se encaminhando, mas eles precisavam parar para poder fazer uma aliança. Eles precisavam parar para fazer um compromisso com Deus. Jesus Cristo veio, morreu na cruz, redimindo todo mundo agora daqueles que estiverem nele, e agora nós somos esse povo de Deus, agora nós somos esse Israel de Deus. Quando a gente olhar para essa história aqui, nós temos que olhar para essa história entendendo que isso é um chamado para nós. Culto que aquele povo fazia, nós também fazemos. Religião que aquele povo tinha, nós também temos. Construção que aquele povo tinha, nós também temos. Nós temos tudo que eles tinham. Mas é preciso que a gente pare um pouquinho para perceber que algumas coisas precisam ser refeitas na nossa vida de vez em quando, para a gente poder entender qual é o propósito de Deus na nossa vida.
Porque, irmãos, na hora que nós saímos daqui, caímos no secularismo do meio de semana, a nossa vida vai sendo tratorada pelo materialismo, tratorada pela pressa, tratorada pela correria, e a gente vai sendo engolido por esse processo, e é preciso que a gente pare. Pare. E dê uma olhadinha para pensar assim, o que está precisando da minha vida? Precisa a gente perceber quais são as marcas de uma reconstrução espiritual. Quais são as marcas de uma reconstrução espiritual que eu preciso passar por ela? Que nós precisamos passar por ela. Primeiro, líderes e liderados que decidem obedecer ao Senhor. Líderes e liderados que decidem obedecer ao Senhor. Olha, a grande marca do povo de Deus não é culto. A grande marca do povo de Deus não é roupa. A grande marca do povo de Deus não é religião. A grande marca do povo de Deus não é denominação. A grande marca do povo de Deus não é instituição. A grande marca do povo de Deus é obediência. Eu diria até mais, a grande marca do povo de Deus é um profundo desejo de obediência. Porque obediência sem desejo não agrada a Deus. Eu preciso desejar obedecer. Eu preciso compreender quem é Deus. O povo de Israel não vivia entendendo quem era Deus. E a semana passada nós falamos, o homem precisa compreender quem ele é e precisa compreender quem é Deus. O povo de Israel não estava entendendo. Agora não, agora eles pararam, fizeram uma reflexão, olharam para dentro dos seus corações, entenderam a história, perceberam que negligenciaram a obediência ao Senhor, perceberam as consequências da desobediência na vida do povo, e agora eles pararam um pouquinho para a gente, vamos recomeçar? Vamos reconstruir a nossa comunhão com Deus? Vamos parar um pouquinho? Então vamos. Primeiro, os líderes, o governador Neemias parou e disse assim, olha, com todo mundo reunido por ali, ele parou e disse assim, olha, hoje eu estou assumindo o compromisso de que quero obedecer os ensinamentos do Senhor. O sacerdote, então para o sacerdote vai lá na frente para poder dizer, eu estou aqui assumindo um compromisso com o Senhor. E depois, os chefes do povo, todos os chefes, todo mundo que tinha liderança, precisou em algum instante parar um pouquinho para dizer, olha, nós estamos tomando uma decisão, nós vamos obedecer ao Senhor. E aí, lá no versículo de número 28 diz assim, o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus irmãos. Olha, talvez seja um tempo de eu, pastor. Nós fizemos aqui outro dia essa cerimônia, né? Do pastor Cristiano, dos presbíteros da igreja. Talvez seja um tempo da gente parar enquanto líderes e dizer assim, olha, nós estamos precisando renovar um compromisso no nosso coração, enquanto presbíteros da igreja. Nós estamos precisando renovar um compromisso com o Senhor e dizer assim, Senhor, nós queremos obedecer a Tua palavra. Senhor, eu quero fazer isso na minha casa, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero obedecer a palavra do Senhor, eu não quero viver negligenciando a palavra do Senhor, porque eu sou o Teu servo e eu sou Tua serva. Há uns anos atrás, um irmão aqui da igreja passou por uma dificuldade muito grande na sua família, por causa de dívida de cartão de crédito. Estava tendo muita dívida, eles perderam o controle daquele negócio de ficar pagando o mínimo, né? E aí chegou um dia que o marido chamou a família, sentou todo mundo assim e disse assim, moçada, é o seguinte, ó, eu quero todos os cartões, pega todos os cartões, bota em cima da mesa e diz assim, olha, a partir de agora, nós não vamos comprar mais em cartões. Quebrou os cartões na frente de todo mundo assim. Quebrou os cartões e disse assim, quem comia 2 pães, come 1. Quem comia 2 vezes, come 1. Quem ia para cima, vai de carro, vai de ônibus.
até nós pagarmos todas as dívidas. De vez em quando a gente precisa parar, dar uma olhadinha na nossa casa e falar assim: os líderes, quem lidera a casa, de vez em quando a gente precisa parar para dar uma olhadinha na situação da nossa casa e dizer assim: opa, vamos organizar aqui? Vamos organizar a nossa vida? Vamos organizar a nossa vida com Deus? Nós queremos obedecer ao Senhor, nós queremos que a nossa casa obedeça ao Senhor, nós entendemos quem é o Senhor, nós entendemos que Deus não é uma religião a qual eu participo, Deus é o Senhor da minha vida e a minha vida é uma vida a serviço dEle. Eu não posso continuar mantendo na minha casa, eu não posso continuar mantendo na minha vida alguma coisa que me afasta do Senhor. É preciso que os líderes parem para fazer isso de vez em quando. Mas é preciso que os liderados, se juntem a eles. A Bíblia diz que os liderados pararam todo mundo e falaram assim: opa, nós vamos também. Mas o texto aqui tem uma coisa simples e bonita que entra no meio dessa história, porque ele diz que foram todos aqueles que tinham entendimento. Todos aqueles que sabiam, todos aqueles que conheciam, eles tinham saber e entendimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele faz uma oração. Ele diz assim: eu oro para que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor. Irmãos, quem entende, quem conhece quem é Deus, quem sabe na experiência da sua vida quem é Deus, se volta para a presença dele quando percebe que está distante. Quem não sabe, está de boa. Quem não sabe, está tranquilo. Quem não sabe, vive como se isso não precisasse acontecer. Quem não sabe, ele ou é indiferente ou participa de rituais. Ele participa de rituais. Ele passa na frente da igreja católica e faz assim. Aí você pergunta para ele: por que você se pensa quando passa na frente da igreja? Não sei, minha avó fazia. Ele vem numa igreja evangélica e ele toma Santa Ceia. As pessoas passam tomando um pedacinho de pão pequenininho, come, ele não sabe. E aí, querido, eu quero convidar o teu coração: olha, se você tem vivido uma religiosidade sem entendimento, procure o Senhor, procure aprender, vá entender a palavra de Deus, vá procurar no seu coração quem é Deus. Lá em casa a gente tem um grupo que nós estudamos aí 13 semanas, pessoas novas que nós estudamos 13 semanas. Agora nós vamos continuar com outro material, a gente vai dar continuidade, porque nós estamos aprendendo as coisas elementares de quem é Deus na nossa vida. Entenda quem é Deus na sua vida, entenda o que Jesus Cristo fez na sua vida, entenda o que você significa para Deus, porque se você tiver entendimento de quem é Deus, certamente o teu coração de vez em quando vai desejar como a corça, aquele animalzinho que caminha distante da água, distante, e quando dá sede ele sai no desespero em volta. Agora, irmão, eu e você, que dizemos ter conhecimento de quem é Deus, eu e você, que experimentamos qual é o verdadeiro sentido da palavra de Deus na nossa vida, sobre nós pesa uma responsabilidade maior, porque a gente se encharca de Bíblia, de culto, de cântico, de não sei o que, de conhecimento. 30 anos de escola dominical, ninguém passa tanto tempo numa escola, 50 anos de escola dominical. E às vezes vai tratando Deus como um troço que se utiliza para poder tirar foto. Não tira foto de Deus, mas vocês sabem o que eu estou falando. É para poder buscar Deus na hora que a coisa aperta. Os líderes e os liderados pararam naquele dia para dizer: olha, nós queremos o Senhor. Primeira coisa, nós queremos obedecer
Segunda coisa, nós assumimos na prática o que é obedecer a Deus. Nós assumimos na prática o que é obedecer a Deus. Primeiro, ele diz assim, versículo 30 diz assim: nós não vamos dar as nossas filhas em casamento com estranhos, o povo que não é de Deus. Nossos filhos também não se casarão com elas. Nós não receberemos nada de dinheiro, não faremos qualquer negócio no tempo de coisas sagradas, no dia sagrado. Nós não vamos viver do jeito que eles vivem, porque eles não entendem. Nós não vamos viver do jeito que eles vivem, porque eles não entendem. Nós entendemos. Na prática, irmãos, é a gente parar um pouquinho para perceber que algumas coisas que os outros fazem, nós não podemos fazer. Algumas coisas que os outros fazem, nós não podemos fazer. Não adianta olhar esse texto aqui e tentar pegar só essas duas coisas, não. É pegar a essência da coisa que é. Nós não vamos viver do jeito que o outro vive. E a tendência natural nossa é querer fazer igual. A tendência natural nossa é arrumar um jeito de viver igual para que a gente não se pareça estranho. Eu estava numa aldeia, lá no Acre, e o pastor da igreja lá, da igreja indígena, o líder da comunidade deles lá, estava dirigindo uma cerimônia muito importante que tinha nesse dia. Tanto é que nós fomos daqui a 1000 quilômetros praticamente para poder participar daquela cerimônia. E na hora que chegou, aí chegou uma voadeira lá, um barco lá, e chegou e virou aquele movimento, ninguém sabia o que fazer, e aí o pastor saiu, e ele veio lá porque foram algumas pessoas que vieram pagar para ele um gado que tinha comprado dele. E aí ele ficou um tempão lá com um pacote de dinheiro mexendo, e tudo deu uma parada assim, porque ninguém sabia o que fazer. Ó, isso é simples, mas dizer assim, na hora que a coisa vai me dar algum tipo de benefício, se for preciso, eu deixo a coisa do Senhor um pouquinho e vou fazer. Aí cada um de nós vai aplicando a nossa vida, às vezes que nós deixamos um pouquinho as coisas que nós sabemos que agradam a Deus, para poder fazer alguma coisa que todo mundo faz, porque se todo mundo faz, por que eu não posso fazer também? Eu preciso primeiro tomar uma decisão. Eu não posso viver como aqueles que não conhecem. E segundo, eu preciso dar prioridade às coisas do Senhor. O escritor começa a falar uma série de decisões que eles tomaram, que eu queria ler a Bíblia na linguagem de hoje, porque ela é mais fácil de entender esse texto. Se você abrir de novo aí, Neemias capítulo 10, e você olhar a partir do versículo de número 32, eu vou ler na linguagem de hoje, você vai acompanhando para poder perceber a decisão que eles tiveram. Cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Para o serviço de adoração do templo daremos o seguinte: os pães que serão oferecidos, a oferta diária de trigo, os animais que serão oferecidos em sacrifício para as festas novas, para os sacrifícios vários, as outras ofertas sagradas. O 34, todos os anos, nós, o povo, os sacerdotes e os levitas, tiraremos sorte para saber quem vai dar além do sacrifício, de acordo com o manda a lei do Senhor. O versículo 35 diz: todos os anos traremos ao templo a primeira oferta de trigo, de oferta de cevada. O 36, traremos o primeiro filho, o primeiro animal para ser oferecido diante do Senhor. O 37 diz: nós traremos ao sacerdote do templo a massa de pão feita com o primeiro trigo. Entregaremos aos levitas o dízimo das nossas colheitas. O 38 diz: o sacerdote será entregue ao sacerdote próximo do lugar da colheita, e ele vai entregar um descendente de Arão que vai ser levado ao templo. O povo de Israel, os levitas, 39. O povo de Israel, os levitas, deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho, de azeite,
nos depósitos onde são guardados os azeites do templo, onde ficam os sacerdotes, e termina: nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Isso é muito simbólico para nós. Primeiro, eu tenho que abrir mão daquelas coisas que eu sei que desagradam a Deus. Se eu parar um pouquinho e olhar para dentro de mim, eu vou conseguir perceber coisas que às vezes eu faço, que quem não conhece a Deus faz. Às vezes ele acha muito comum fazer aquilo, porque a cultura dele diz que aquilo pode ser feito. Coisas que até a lei do meu país diz que eu posso fazer. Então não é ilegal fazer. Mas eu sei que isso desagrada a Deus. Eu preciso parar um pouquinho para falar: caramba, não vou fazer. Não vou fazer. Eu conheço quem é Deus. Eu entendo quem é Deus. Então não vou fazer. Segunda coisa, Deus tem uma obra na terra e eu tenho que me comprometer com ela. Deus tem uma obra na terra e eu tenho que me comprometer com ela. Esse mês de agosto nós vamos ficar falando muito sobre missões. Olha, tem muita coisa para ser feita, irmãos. Muita coisa para ser feita. Tem muita gente para ser alcançada. Os evangélicos estão preocupados com o Papa. Tem evangélico preocupado com o Papa. Metade do mundo tem gente que nunca ouviu do nome de Jesus. Tem gente que nunca ouviu a palavra Jesus no mundo. E tem gente gastando tempo aqui para poder discordar do Papa Chico. Nós temos uma obra para ser feita no mundo. Tem muita gente que vive do lado da nossa casa que não conhece Jesus. E a gente tem que se comprometer com a causa do Senhor. E aí, o povo de Israel diz assim: nós queremos renovar o nosso compromisso com Deus. Nossos líderes, nossos liderados, nós decidimos obedecer o Senhor na prática. Não fazendo o que o povo que não conhece faz e se comprometendo com a obra do Senhor. A obra do Senhor naquele tempo era o templo. Eu quero me comprometer com a obra do Senhor. A obra do Senhor naquele tempo era entregar dízimo, entregar material, levar coisas para o templo, abençoar para que as coisas do templo funcionassem muito bem. Eu preciso parar para pensar qual é o nível de comprometimento que eu tenho com a obra do Senhor hoje. Se for para a obra do Senhor ser realizada na terra e estiver dependendo do que eu estou fazendo hoje, o que vai acontecer? Se o Senhor quiser transformar a realidade em que nós vivemos, se depender de mim, se depender de você, o que vai ser feito? Nós passamos um tempo na década de 80 e início da década de 90 falando de reavivamento. Que tem que acontecer um reavivamento. E vai acontecer um reavivamento. E o Espírito Santo vai descer sobre o povo e vai falar no coração do povo. E o povo vai passar por uma experiência de reavivamento. E é verdade, o Espírito Santo já fez isso na história várias vezes. Ele veio de um modo especial num tempo e tocou profundamente o coração do povo. Esse aqui era um tempo de reavivamento. O povo de Israel estava se voltando para o Senhor. Talvez o Espírito Santo não esteja predisposto a fazer uma obra de avivamento especial no Brasil hoje, mas talvez o Espírito Santo esteja predisposto a fazer um avivamento na obra da Igreja Presbiteriana de hoje. Talvez o Espírito Santo esteja desejando fazer uma obra de avivamento na tua casa. Talvez o Espírito Santo esteja desejando fazer uma obra de avivamento na tua vida. E quando a gente deseja a obra do avivamento do Espírito Santo de Deus, ele vai quebrando a gente, moendo a gente, fazendo a gente perceber o quanto nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus.
Quando o Espírito Santo começa a incomodar a nossa vida e mexer na nossa vida e deixar a gente triste, porque nós sabemos que estamos distantes do Senhor, o Espírito Santo vai mexendo com a nossa estrutura e nos chamando de volta para dizer: olha, Jesus Cristo morreu na cruz por você, fez de você filho de Deus e Ele quer comunhão contigo. Quando as pessoas fazem esse casamento de tirar foto, quando as pessoas fazem casamento sem conhecimento de quem é Deus, eles têm crises, eles têm problemas, eles têm dificuldades, eles têm vontade de separar. Como diz o pastor lá, eu tenho tantos anos de casado, 30 anos de casado, nunca tive vontade de separar da minha mulher. De matar já tive algumas vezes. De raiva. De separar. Quando a pessoa faz um compromisso sem conhecimento do que é, ele passa por crises. E aí às vezes eles até buscam ajuda. E a gente senta na frente deles e começa a falar do que é o casamento, do que é a vida, e eles não estão nem aí, porque eles não conhecem. Quando as pessoas entendem quem é Deus, no compromisso que é feito no casamento, e eles sentam na frente da gente, e a gente começa a ministrar a palavra de Deus, a pessoa teme, e ela entende que precisa refazer o seu compromisso. Irmãos, hoje nós estamos sendo convidados a refazermos o nosso compromisso com Deus. Talvez mais do que vocês, eu preciso aprender, me render aos pés de Jesus e compreender que nada na minha vida é vida se não puder ser oferecida ao Senhor Jesus. Eu preciso parar, olhar para dentro de mim, procurar. Hoje nós estudamos aqui sobre a festa dos pães asmos no Velho Testamento, e eu tive a oportunidade de dar aula aqui, eu vou pouca aula aqui na igreja, eu tive a oportunidade de dar aula hoje, e aí estava sendo pensada a festa dos pães asmos, que eles falavam assim: tira todo o fermento que tem dentro da casa, da época que vocês eram escravos, esquece aquele negócio, esquece o tempo que vocês eram escravos. Eu preciso parar às vezes para dar uma olhadinha aqui dentro e pensar: rapaz, por que eu estou precisando assumir com Deus hoje? Eu sei quem é Deus. Você sabe quem é Deus? Você sabe que Jesus morreu na cruz por você? Você sabe que Jesus te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino da sua maravilhosa luz? Então, querido, não vire as costas para a luz, não vá em direção das trevas, e toda vez que você estiver andando para a luz e você me encontrar, tu está indo para lá e você me encontrar, me chame, cate pela mão e diga: pastor, não vá não. Não vá não, cara, vem para cá. Todas as vezes que você encontrar um irmão caminhando em direção às trevas, ajuda o irmão a estar de volta e vamos junto, porque é o melhor lugar que tem, é na comunhão com o Senhor. Israel estava retomando a sua decisão de servir apenas o Senhor, e eu quero convidar você hoje, em nome de Jesus, para olhar para dentro do teu coração e perguntar: Senhor Jesus, tem alguma coisa na minha vida que não tem sido fruto de um compromisso contigo? Eu quero retomar a comunhão com o Senhor. Vamos orar? Fala com o Senhor, e aí fala o que está acontecendo no teu coração agora. De repente você fala: pastor, quer saber da coisa? Eu acho isso tudo uma bobice. Pronto, acho uma bobice. Pronto, fica de cabeça baixa pela educação. Mas de repente você olha para o Senhor e fala: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus. E assim como Israel muitas vezes se perdia pelo caminho antes disso, e assim como Israel muitas vezes se perdeu pelo caminho depois disso, eu também me perco e talvez ainda vá me perder, mas eu quero todos os dias voltar para a presença de Jesus, porque eu sei que Jesus é a minha verdade.
Amém. Ora ao Senhor, querido. Consagre o teu coração ao Senhor, em nome de Jesus.